A segurança começa com você. Empilhadeiras para operar sentado. Nos anos 20, a Clark desenvolveu a primeira empilhadeira motorizada. Apesar de primitiva para os padrões de hoje, essas máquinas revolucionaram o manuseio de materiais. Com o decorrer dos anos, as empilhadeiras evoluíram até apresentar sofisticados sistemas hidráulicos, componentes elétricos, numerosos itens de segurança, como, por exemplo, teto de proteção e instruções para o manuseio. Mas esses primeiros veículos obedeciam a 3 princípios básicos válidos ainda hoje: rodas direcionais na traseira, rodas de propulsão na frente e um contrapeso instalado na retaguarda do veículo. Esses princípios permitiram à empilhadeira realizar as tarefas a que se destinava, mas também tornaram sua operação um procedimento específico.
Gravando. Vou mostrar para vocês aqui o funcionamento da empilhadeira, mas antes da gente começar a operar com ela, eu vou mostrar alguns componentes da máquina, certo? Esse aqui é o garfo, são os dois garfos. Esse pino aqui em cima do garfo é onde ajusta o garfo, fecha ele ou abre, é só puxar e encostar para dentro ou abrir. Aqui é o cilindro que movimenta o garfo para a direita ou para a esquerda. Essas são as correntes que auxiliam no levantamento da torre. Essa aqui é a torre. Esse cilindro aqui é o cilindro que movimenta a torre para frente e para trás. E esse aqui é o que faz a torre subir ou descer. Agora eu vou abrir aqui o capô da empilhadeira e aqui temos nível de óleo hidráulico, sempre verificar antes de funcionar, mínimo, médio e máximo. E esse aqui é o reservatório do óleo hidráulico. Filtro de ar, também é sempre bom verificar antes do funcionamento da máquina. Verifica o filtro. Se a borrachinha aqui de vedação sair, toma cuidado para colocar ela no local novamente. Tem a posição correta, sempre coloque ele na posição correta. Pronto. Aqui é por onde se completa o óleo do motor. E agora vamos passar para o outro lado para mostrar aqui baterias. Sempre verifique se os conectores estão no lugar, se estão oxidados, se está pronto para trocar, se precisa substituir. E essa aqui é a vareta do nível de óleo do motor. Sempre verifica ela também com a máquina parada. Verifica os pneus se estão em bom estado de conservação. Pneu traseiro. Reservatório do óleo diesel. É por aqui que a gente abastece. Tomar cuidado para não trocar o óleo diesel com o óleo hidráulico. Esse aqui é o contrapeso da máquina, ó. Contrapeso da máquina. Agora vamos baixar aqui o compartimento do assento. Sempre colocar o cinto de segurança antes de sair. Freio de estacionamento. Alavanca de sentido de direção, ó. Frente, neutro e ré. O volante sempre deixa tua mão esquerda apoiada aqui nesse ponto de apoio e tua mão direita movimentam as alavancas. O ajuste aqui do assento, ó, na hora do operador subir, então é importante ele levantar esse apoio aqui do braço para ele poder subir, né? Eu vou subir na máquina agora e mostrar a forma correta de subir na máquina, ó. Só afasto um pouquinho aí para mostrar. Sempre subir usando os 3 pontos de apoio, direito, esquerdo e o pé, ó. Subiu na máquina, ajusta o assento de acordo com a operação, para frente e para trás, coloca o cinto de segurança.
Capacidade de carga da empilhadeira. Distribuído no Brasil por Ciamar. Um profissional em qualquer área da indústria tem muito orgulho de seu trabalho. Seu desempenho se baseia na capacidade de controlar e manusear com perfeição as ferramentas com as quais trabalha. Como um operador de empilhadeiras, é essencial manter o controle a todo momento. Neste programa, veremos dois pontos-chave que precisam ser compreendidos para controlar a empilhadeira: o sistema de suspensão de 3 pontos e a capacidade de carga. De maneira diferente de um carro que possui um sistema de suspensão de 4 pontos e um baixo centro de gravidade, a empilhadeira funciona com um sistema de 3 pontos e um centro de gravidade alto devido ao contrapeso na traseira. Os 3 pontos da suspensão consistem de 2 rodas no eixo dianteiro e um pivô localizado no centro do eixo traseiro. Se unirmos os 3 pontos de suspensão, formaremos o chamado triângulo de estabilidade. Enquanto a combinação do centro de gravidade e da carga estiver dentro do triângulo, a empilhadeira não tombará. Mudanças repentinas ou variáveis de velocidade ou direção podem fazer com que o centro de gravidade saia do triângulo. Quando isso ocorre, as chances de tombar a empilhadeira aumentam drasticamente. Numa empilhadeira não carregada, o centro de gravidade está localizado na parte posterior do triângulo. À medida que acrescenta-se peso aos garfos, o centro de gravidade se desloca para frente. Quando a carga excede a capacidade da empilhadeira, o centro de gravidade se desloca para fora do triângulo, aumentando drasticamente as chances de tombar a empilhadeira e causar acidentes a você e seus colegas. Portanto, é importante conhecer o segundo princípio-chave para a operação segura da empilhadeira: a capacidade de carga. A capacidade de carga da empilhadeira é a quantidade máxima de carga perfeitamente equilibrada que o veículo pode levantar com segurança sobre um centro de carga pré-determinado. Ela é calculada para manter o centro de gravidade dentro do triângulo de estabilidade com capacidade máxima sob condições normais de operação. A capacidade de carga da empilhadeira pode estar inscrita em 2 lugares: na plaqueta de identificação do fabricante e na lateral do veículo. Como um operador profissional, é importante nunca exceder a capacidade de carga do veículo, reduzindo a estabilidade da empilhadeira e aumentando a possibilidade de causar prejuízos ao equipamento. Por exemplo, se a capacidade de carga for 1.800 quilos e o centro de carga 600 milímetros a partir do pé dos garfos, o peso máximo que poderá ser levantado é 1.800 quilos, equilibrados igualmente sobre um estrado de 1.200 milímetros. Pode-se levantar cargas em estrados maiores do que 1.200 milímetros, porém, ao fazê-lo, a capacidade de carga diminui proporcionalmente. Quanto mais próximo o peso estiver do centro de carga pré-estabelecido, mais peso poderá levantar até a capacidade de carga, porém nunca a excedendo. As empilhadeiras podem levantar grandes quantidades de peso devido ao contrapeso localizado na traseira do veículo. Esta ilustração demonstra de maneira simples como isso ocorre. O ponto de equilíbrio ou fulcro da empilhadeira está localizado no eixo dianteiro, ou, em nosso exemplo, no ponto central da balança. Quando se acrescenta peso no lado esquerdo da balança ou nos garfos da empilhadeira, o outro lado se levanta. Para contrabalancear e manter o equilíbrio, acrescenta-se peso no lado direito da balança ou na traseira da empilhadeira. Quando o peso do lado esquerdo da balança ou dos garfos da empilhadeira sai do ponto de equilíbrio, esse deve ser aliviado para manter o equilíbrio. O mesmo princípio se aplica quando o peso é muito elevado. Quanto mais alto for levantado, mais longe estará do ponto de equilíbrio ou do eixo frontal, e menor será a capacidade e estabilidade da empilhadeira. É por esta razão que nunca se deve dirigir com a carga levantada. A estabilidade da empilhadeira fica reduzida. Se as rodas traseiras saírem do chão ao levantar uma carga, pare. Diminua o peso que está tentando levantar ou use uma empilhadeira com uma capacidade de carga capaz de dar conta do serviço. Nunca acrescente peso ao contrapeso, nem peça para um colega ficar em pé na traseira da empilhadeira para contrabalancear a carga. Neste programa, discutimos os 2 pontos-chave para compreender o funcionamento de uma empilhadeira: o sistema de suspensão de 3 pontos, ou triângulo de estabilidade, e os princípios da capacidade de carga. Sua empilhadeira é uma ferramenta valiosa. Compreenda como ela funciona e coloque em prática este conhecimento. Sempre esteja concentrado no que está fazendo. Seja um profissional competente. Mantenha o controle da situação.
Técnicas para dirigir empilhadeiras. Em toda a área de trabalho, a técnica é resultado da execução correta para vencer o desafio confrontado. Como operador de empilhadeira, você se expõe constantemente a condições adversas da superfície, áreas apertadas e pressões de tempo. Sua boa técnica como operador exige que você encare esses desafios com segurança. Neste programa, discutiremos as técnicas básicas para dirigir empilhadeiras, incluindo condições perigosas para dirigir, manuseio correto da carga e procedimentos corretos de estacionamento. Há duas grandes diferenças entre a maneira como se opera a empilhadeira e como se dirige um carro. O carro possui um sistema de suspensão de 4 pontos com um centro de gravidade baixo. A empilhadeira possui um sistema de 3 pontos, que inclui as 2 rodas dianteiras e um pino articulado localizado no centro do eixo traseiro. O peso combinado da empilhadeira e da carga deve ser mantido dentro deste triângulo de estabilidade, para que a empilhadeira não vire. A segunda diferença é que as rodas que tracionam a empilhadeira são geralmente posicionadas no eixo traseiro. Em consequência, a traseira tende a projetar-se para fora na direção oposta quando a empilhadeira faz uma curva. Esses dois fatores podem dificultar o controle da empilhadeira em certas condições. Ao dirigir em condições de risco, o operador deve tomar precauções extras. Numa rampa, sempre dirija em linha reta para cima ou para baixo. Quando estiver carregado, sempre dirija com a carga apontada para cima. Reduza a velocidade ao se aproximar de uma rampa. Levante os garfos o suficiente para que não toquem o chão. Evite fazer manobras numa rampa. Espere até que a empilhadeira encontre-se numa superfície plana. Deve-se evitar o máximo possível obstáculos como buracos, superfícies irregulares, pedras soltas, lombadas, entre outros. Quando forem inevitáveis, reduza a velocidade e tente manter um ritmo moderado e constante. Aproxime-se de um trilho num ângulo tal que possa transpor o obstáculo com uma roda de cada vez. Levante os garfos o suficiente para passar sobre o obstáculo, porém mantendo sua carga o mais estável possível. Superfícies molhadas ou oleosas devem ser limpas imediatamente para evitar acidentes. Elas podem tornar as paradas e curvas muito perigosas. Caso as condições climáticas tornem inevitáveis as superfícies molhadas, reduza para uma velocidade em que possa manter o controle do veículo. Deixe um espaço extra para parar. Quando estiver dirigindo para um edifício a fim de abrigar-se da chuva, não aumente a velocidade. Mantenha a velocidade sob controle. Lembre-se de que os freios e pneus ainda estarão molhados quando entrar no prédio. Ao levantar uma carga para transferi-la de um local para outro, certifique-se de sua estabilidade e segurança. Isso inclui saber a capacidade de carga da máquina com a qual está trabalhando e se o conteúdo da carga apresenta quaisquer riscos adicionais. Depois de se assegurar que a empilhadeira tem capacidade para manusear a carga, siga estes procedimentos. Alinhe lentamente a empilhadeira da maneira correta em frente do estrado que pretende levantar. Freie o veículo e ajuste os garfos no nível e altura suficientes e afastados para encaixar no estrado. Movimente os garfos lentamente para frente até que entrem no estrado o máximo possível. Incline lentamente os garfos para trás e levante a carga numa altura suficiente para manter uma área livre. Logo que sair da área, pare e abaixe a carga entre 15 e 25 centímetros de distância do chão e siga com cuidado para seu destino. Se a carga bloquear sua visão, dirija em marcha a ré, olhando sobre os ombros. Nunca dirija com a carga na posição elevada ou com a cabeça fora do compartimento do operador para melhorar a visibilidade. Ao posicionar a carga, alinhe o estrado muito bem com o local de destino. Uma boa regra é deixar um espaço livre de 5 a 8 centímetros nas laterais e atrás de cada carga. Quando o estrado estiver alinhado, pare a empilhadeira. Levante o estrado até a altura adequada, cerca de 5 centímetros acima da superfície. Siga devagar para frente até que esteja no lugar. Lembre-se, quanto mais alto levantar a carga, menor será o peso. Abaixe o estrado. Alinhe os garfos. Buzine e saia lentamente. Quando a empilhadeira estiver livre de quaisquer obstruções, pare e abaixe os garfos até cerca de 15 centímetros do chão e prossiga para a sua próxima carga. Ao estacionar a empilhadeira e deixá-la sozinha, coloque-a na lateral, fora do caminho de fluxo de tráfego. Não obstrua corredores, portas ou saídas de emergência. Ajuste o freio para estacionar. Abaixe os garfos ou carga até o chão. Coloque os controles na posição neutra e desligue o motor. Nunca deixe seu veículo numa posição como esta. Ao final do dia, estacione a empilhadeira no local correto.
Sua técnica como operador está baseada em sua habilidade de manobrar e controlar a empilhadeira de maneira correta. Use técnicas adequadas e prossiga com cautela ao deparar-se com condições de piso desfavoráveis. Conheça as maneiras corretas de manusear e transportar a carga. A operação correta da empilhadeira é essencial para fazer seu trabalho de maneira segura. Não corte caminho. Sua segurança e a de seus colegas está em suas mãos. Distribuído no Brasil por Ciamar.